finalmente aconteceu. Prisão de petista, prisão de esquerdista. E eu vou trazer aqui esta bomba que acabou de cair no colo da esquerda, nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Além dessa informação, eu vou trazer aqui também uma outra notícia que acabou de ser confirmada, gente, tá? Que deixou o Lula completamente devastado, desesperado. Lula tá muito preocupado, desesperado com uma notícia que acabou de ser confirmada, que eu considero, gente, a pior notícia do ano para Lula da Silva, e vocês vão entender o motivo do desespero do Lula a partir da informação que acabou de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília. E tem também nesse boletim uma ex-juíza que acabou de explodir a maior bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ex-juíza explodiu, gente, tá? Ela explodiu a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, trouxe riquezas de detalhes de algo que vocês vão ficar não impressionados, não chocados, vocês vão ficar aterrorizados, gente, tá? Com o que ela acabou de revelar aqui há poucos instantes. Tudo isso e outras cositas más que eu separei para trazer a partir de agora nesse boletim para vocês. Rapidinho, antes de tudo e qualquer coisa, antes de mais nada, tá? Tem um convite muito especial para fazer para você que está aí do outro lado aí me assistindo. Eu quero convidar você a fazer parte da nossa família. Quero convidar você, ó, a se inscrever aqui embaixo no canal. Então se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo. A oposição fala em ressuscitar debate de anistia no Congresso após Moraes suspender lei da dosimetria. Ou seja, a oposição está preparando uma reação, uma retaliação por causa dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que é que a oposição está preparando? Ó, a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF de suspender a aplicação imediata da chamada lei da dosimetria até análise da corte levou parlamentares da oposição a ameaçarem uma reação no Congresso. O movimento incluiria articular uma proposta de emenda, uma PEC, que propõe uma anistia ampla, geral e restrita. Por que uma PEC, gente? Porque uma PEC, se for aprovada uma PEC pelo Congresso Nacional, aí nenhum ministro, nenhuma decisão monocrática pode fazer absolutamente nada. É uma PEC votada majoritariamente pelos parlamentares, legítimos representantes do povo, e contra uma PEC, um ministro da Suprema Corte não pode, gente, tá? Não tem poder sobre ela. Então, a reação, né, da oposição seria apresentar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, só que dessa vez, gente, tá? É anistia ampla, geral e irrestrita. Ampla, geral e restrita, como era o desejo desde o início, gente. Então, aliados do ex-presidente Bolsonaro acusaram o ministro de afrontar a soberania do legislativo e dizem ter sido surpreendidos pela medida. Na verdade, o Brasil inteiro foi surpreendido porque esse texto basicamente tinha sido aprovado pelo próprio Alexandre de Moraes, amplamente divulgado pela imprensa, né, pelos jornalistas. Aquele texto teve o aval, segundo Paulinho da Força também, teve o aval do STF. Então, o Brasil inteiro foi pego de surpresa agora com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, não só os parlamentares. E, de outro lado, os parlamentares governistas, né, da base do Lula, comemoraram a decisão e afirmaram ver no gesto uma sinalização favorável às ações que questionam a constitucionalidade da norma no STF. Gente, tá? É a oposição, segundo aqui a matéria do jornal o Globo, a oposição está preparando uma reação, tá? Uma forte reação contra essa decisão de Alexandre de Moraes, que agora será uma PEC, proposta de emenda à Constituição, porque segundo o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, ontem ele gravou um vídeo explicando alguns detalhes dessa questão, né? Inclusive o Sóstenes Cavalcante é um dos que estão capitaneando aí essa questão dessa PEC, para conseguir as assinaturas, para conseguir os votos. Ele disse que se for aprovada uma PEC, está imune ao STF, né? O STF não pode decidir uma canetada, né, gente, tá? E aí, gente, será que vai dar certo? Será que tem tempo hábil para isso? Coloca aqui embaixo aí a opinião de todos vocês. E agora, gente,
Uma fala do Flávio Bolsonaro que deixou o Lula extremamente furioso e revoltado. Gente, o Lula tá pistola com isso aqui que vocês não têm noção. Pai do Lulinha. O Flávio Bolsonaro tinha dito que iria bater nessa tecla e tá cumprindo com a sua promessa, para desespero do Lula. Ele gravou um vídeo, postou nas redes sociais e fez questão de mencionar pai do Lulinha. Por quê que isso deixa o Lula furioso? Porque o Lulinha tá atolado até o pescoço nesse escândalo do INSS. É mensalão de 300 mil, né? É negócios, viagens com careca do INSS, é a best friend Roberta Luxinger, que foi ouvida pela Polícia Federal, e por aí vai, né, gente? Tá Lulinha sendo investigado atualmente, sendo investigado pela Polícia Federal, inclusive recentemente saiu na imprensa que a Polícia Federal está intensificando, né, aumentando a investigação sobre o Lulinha nessa questão de envolvimento ou não do caso do INSS, e o Flávio Bolsonaro está utilizando essa questão para atingir o Lula, chamando o Lulinha, o Lulão, né, o Lula, de pai do Lulinha. Flávio Bolsonaro grava vídeo após operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira e vincula o caso Márcia ao PT. Além de vincular o caso Márcia ao PT, isso motivo assim, ele tem de sobra, né? O Lula recebeu o Daniel Vorkar em reunião fora da agenda, membros de dentro do governo Lula, Jacques Wagner, por exemplo, uma nora recebendo 11 milhões, Lewandowski lá, com o escritório Lewandowski com um contrato de 5, 6 milhões. Então, assim, o que mais tem é membro do governo Lula, o próprio Lula envolvido nesse escândalo, né? E é claro, para desespero do Lula, o Flávio Bolsonaro vai utilizar, bater nessas teclas aí para fazer campanha. E mencionar pai do Lulinha tá deixando muita gente na esquerda desesperada, gente, porque isso atinge em cheio Lula da Silva. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Vocês sabiam, gente, tá, que um esquerdista foi preso em Israel? É um militante esquerdista brasileiro, Thiago Ávila, que é pró-Hamas, né, gente, tá? Brasileiro Thiago Ávila é solto, ele foi preso, tá, gente, há alguns dias em Israel, ele foi preso e agora foi solto e deportado, expulso após prisão em Israel. Ele foi preso e agora está sendo deportado. O Israel está expulsando ele de lá de volta para o Brasil. Gente, que humilhação, meu Deus do céu. Militante esquerdista preso em Israel, agora sendo deportado de volta para o Brasil. É muita humilhação, gente, tá? O ativista brasileiro Thiago Ávila foi solto e deportado neste domingo, após mais de uma semana preso em Israel. Gente, ele ficou uma semana preso em Israel. E não é a primeira vez que ele foi detido em Israel, gente, tá? Não é a primeira vez. Há alguns meses atrás, ele junto com aquela Greta, esqueci até o sobrenome dela, um nome malucão, aquela doidinha lá também, pró-Hamas, também foi detida naquela época, agora foi ele, novamente, ficou uma semana preso em Israel. E agora está sendo deportado de volta para o Brasil. A informação foi confirmada pelo Ministério de Relações Exteriores israelense e pela Organização de Direitos Humanos, a Adalah, que acompanhou o caso. Ávila é o ativista... Ávila e o ativista espanhol Seif estavam presos desde 29 de abril. Eles integravam a flotilha global Sumud, com destino a Gaza, quando foram interceptados e detidos por forças israelenses. E não foi essa a primeira vez, né, gente, tá? Não é a primeira vez que ele é detido pelo exército de Israel. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou os ativistas de provocadores profissionais. Realmente porque não é a primeira vez, gente, tá? Eles provocam. Após a conclusão da investigação, os dois provocadores profissionais, o Seif e o Thiago, da flotilha de provocação, foram deportados hoje de Israel, foram expulsos de Israel. Israel não permitirá qualquer violação do bloqueio naval legal a Gaza, afirma o órgão. Segundo uma publicação no perfil de Thiago Ávila, ele desembarcará no Cairo, Egito, em algumas horas, gente, tá? É muita humilhação, gente, tá? O ativista, né, pró-Hamas foi preso por uma semana e agora sendo deportado, expulso de Israel.
novamente, gente, tá? É muita humilhação. Esse povo não cansa de passar vergonha, gente. Não é a primeira vez. Ele é aquela Greta lá que foi descartada por Donald Trump, né? Eu não lembro daquele vídeo do Donald Trump. Passou por ela assim, fingiu que nem viu. Ai, meu Deus do céu. Esse povo não cansa de passar vergonha. Meu Deus do céu. Ex-juíza Ludmila Lins Grillo, que está exilada nos Estados Unidos, a gente sabe muito bem o motivo. Ela acabou de explodir uma bomba gigante contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e tem a ver com aquela decisão que ele acabou de tomar e suspendeu, né, o PL da dosimetria. Meu Deus do céu, gente, tá? Eu tô estarrecida com o que ela acabou de revelar sobre Alexandre de Moraes. Vocês vão entender. É bomba atômica, gente. Pessoal, Moraes se recusou a aplicar a lei da dosimetria. Bom, hoje eu preciso falar sobre uma decisão que saiu agora, fresquinha, da caneta maldita do Alexandre de Moraes. Uma decisão que, na minha opinião, é de uma gravidade absurda. E eu vou explicar por quê de forma simples e direta para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Bom, vamos lá. A decisão foi proferida na Execução Penal 72 do Distrito Federal. A interessada é Nara Faustino de Menezes, que foi condenada no contexto dos eventos do 8 de janeiro. Ela foi condenada a 16 anos e 6 meses de pena. Uma pena pesadíssima, claro, no regime inicial fechado. Pois bem, no dia 8 de maio de 2026, a defesa dela fez um pedido simples. Pediu a aplicação da Lei 15.402 de 2026, que é a lei da dosimetria. Essa lei alterou as regras de progressão de regime, de remissão de pena e de concurso de crimes para os delitos contra o Estado Democrático de Direito. É uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, já foi sancionada, publicada, está vigente, tá? A lei está em pleno vigor. E o que o Alexandre de Moraes fez? Bom, ele simplesmente se recusou a aplicar a lei. Simples assim. Isso mesmo, o ministro do Supremo Tribunal Federal se recusou a aplicar a lei que está em vigor no Brasil neste exato momento. Qual foi a justificativa dele? Ele disse que existem duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade tramitando contra a lei da dosimetria. São as ADIs 7966 e 7967. E que por causa dessas ações seria prudente suspender a aplicação da lei na execução penal dos interessados até que o plenário do STF julgasse essas ADIs. Vamos ver aqui um print da decisão do Alexandre de Moraes. Ele diz, olha, a superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, a pendência de julgamento em controle concentrado configura fato processual novo e relevante que poderá influenciar o julgamento, pererê parará. Então ele diz lá embaixo que ele suspende a aplicação da lei 15.402, que é a lei da dosimetria. O detalhe que muda tudo é o seguinte, nas ADIs 7966 e 7967 não foi concedida nenhuma medida cautelar suspendendo a lei. Nenhuma. Zero. A lei não foi suspensa por decisão nenhuma. Ela continua produzindo todos os seus efeitos. A lei está de pé neste exato momento. E sabe quem é o relator dessas ADIs? O próprio Alexandre de Moraes, ele mesmo. Ele é o relator das ações que questionam a lei. E ele, como relator, preste atenção nisso, ele como relator daquelas ações, ele não proferiu nenhuma cautelar para suspender a aplicação da lei. Ele não deu liminar nenhuma. A lei, ela segue válida e vigente. E aí vem o absurdo. Se ele, como relator das ADIs, achou que não era o caso de suspender a lei em caráter de urgência, como ele pode agora, em um outro processo, aqueles processos individuais dos condenados, em outro processo, como é que ele pode se recusar a aplicar a lei? Isso não faz o menor sentido. Isso é uma contradição flagrante. Em direito, isso tem um nome. Se chama venire contra factum proprium. É a proibição de comportamento contraditório. Você não pode, num processo, dizer que a lei não precisa ser suspensa e, no outro, agir como se ela estivesse suspensa. Ou a lei é inconstitucional a ponto de merecer uma cautelar de suspensão, ou ela é válida e deve ser aplicada. Não existe o meio termo. Não existe essa terceira via que a besta fera inventou. Mas vamos pensar aqui com calma. Se o Alexandre de Moraes realmente achasse que essa lei é tão problemática, tão inconstitucional, tão perigosa, bastava o Alexandre dar a cautelar nas ADIs. Bastava proferir uma decisão monocrática suspendendo a lei liminarmente lá nas ADIs. Ele tem esse poder como relator e ele poderia ter feito isso, só que ele não fez. E por que ele não fez?
Provavelmente porque ele sabe que suspender uma lei aprovada pelo Congresso Nacional é uma medida extrema, exige fundamentos sólidos, exige demonstração de perigo na demora, exige relevância constitucional, e é claro que ele não tem esses fundamentos. Ele sabe que uma cautelar dessas numa ADI seria muito difícil de sustentar. Então o que ele fez? Ele inventou um atalho, ele criou ali um caminho alternativo, e em vez de suspender a lei para todo mundo lá na ADI, ele simplesmente deixou de aplicar a lei nos casos concretos dos condenados do 8 de janeiro, um por um. Uma canetada por processo, sem cautelar nenhuma, sem fundamentação adequada, sem dar à defesa o direito que a lei lhe confere. Como ele é relator das ADIs, ele simplesmente pode sentar em cima delas. E a lei da dosimetria, mesmo válida e eficaz, fica sem poder ser aplicada. Então, esvazia-se a única finalidade da edição da própria lei, que foi contemplar a situação dos inocentes do 8 de janeiro e do golpe imaginário. E isso é gravíssimo, porque se um juiz pode deixar de aplicar uma lei vigente sem que ela tenha sido suspensa ou declarada inconstitucional, então para que serve o Congresso Nacional? Para que servem as leis? O juiz passa a ser o legislador. Ele decide quais leis valem e quais não vão valer, caso a caso, réu a réu. Vocês percebem o absurdo da coisa? E não pensem que isso aconteceu só nesse caso. A decisão que eu mostrei aqui é da execução penal 72, mas existem centenas de réus do 8 de janeiro. Muitos deles já devem ter protocolado pedidos idênticos, requerendo a aplicação da lei da dosimetria. Eu já soube, inclusive, que o Alexandre já deu a mesma decisão para outros presos. O Moraes está replicando essa mesma decisão no atacado, copiando e colando, mudando ali só o cabeçalho, com o nome do preso e o número do processo. Ele está negando pedido atrás de pedido. Cada negativa dessas é um ato de recusa de aplicação de lei válida e eficaz. Se já era grave num caso isolado, imaginem só a dimensão disso multiplicado por dezenas ou centenas de réus. O volume de ilegalidades praticadas pode ser imenso, e isso é arbítrio puro. Isso é o oposto do Estado de Direito. No Estado de Direito, a lei vale para todo mundo. Se a lei é ruim, revoga-se. Se é inconstitucional, declara-se a inconstitucionalidade pelos meios próprios. Mas enquanto a lei está em vigor, ela deve ser aplicada, ponto. E tem mais, a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, é a Lei Complementar 35 de 79, ela é muito clara sobre isso. O artigo 35, inciso 1º, diz que é dever do magistrado cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício. Disposições legais. Todas elas, inclusive aquelas das quais o ministro não gosta. O artigo 49, inciso 2, vai além. Diz que o magistrado responderá por perdas e danos quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento das partes. E é exatamente o que aconteceu aqui. A defesa requereu a aplicação da lei, que está em vigor. Não está suspensa. O ministro recusou sem justo motivo, porque a lei está vigente, não foi suspensa por nenhuma cautelar. E a lei do impeachment, que é a lei 1079 de 50, no artigo 39, define os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo. O inciso 4 fala em ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E o inciso 5 fala em proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Recusar-se a aplicar. Pensa bem, se o ministro se recusa a aplicar uma lei válida, isso não é desídia funcional, não é conduta incompatível com a dignidade do cargo? Bom, cada um que tire as suas conclusões. Mas o fato é que a lei é clara. Esse tipo de conduta pode levar à perda do cargo e eu não estou exagerando. Isso está tudo escrito na legislação. O magistrado não tem a opção de ignorar uma lei válida. Ele pode sim declarar essa lei inconstitucional nos processos da sua competência, que é o que a gente chama de controle difuso de constitucionalidade. Ele poderia ter pego cada processo de cada preso do 8 de janeiro e ter declarado a inconstitucionalidade incidental daquela lei naquele processo ali, naqueles processos individualmente. É o que a gente chama de controle difuso de constitucionalidade, mas ele não fez isso. Ele simplesmente se recusou a aplicar a lei sem cautelar, sem declaração de inconstitucionalidade, apenas porque existem ações pendentes. E isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Percebam o que isso significa na prática. Os réus do 8 de janeiro que pedirem os benefícios da lei da dosimetria vão ter os seus pedidos negados, não porque a lei seja inconstitucional, não porque uma cautelar a suspendeu, mas porque o ministro relator, por vontade própria, decidiu que não vai aplicar esta lei. Ou seja, ele está sendo seletivo. Isso é personalismo. É o juiz colocando a sua vontade acima da lei. E quando o juiz faz isso, o sistema inteiro desmorona. Porque a confiança no judiciário depende de uma premissa básica, a de que o juiz aplica a lei.
e não as suas preferências pessoais. Bom, eu encerro aqui, pessoal, com uma reflexão. O STF existe para ser o guardião da Constituição, para proteger os direitos fundamentais, para garantir que ninguém, nem o Estado, esteja acima da lei. Mas quando o ministro do próprio STF se coloca acima da lei, quem nos protege dele? Pensem nisso. Se vocês concordam que isso é um absurdo, compartilhem esse vídeo, porque a opinião pública precisa saber o que está acontecendo. A democracia depende da vigilância constante e o silêncio diante do arbítrio é cumplicidade. Muito obrigada. Tá aí, gente, tá? Ex-juíza exilada nos Estados Unidos, Ludmila Lins Grillo, expondo, né? Colocando em xeque e confrontando, batendo de frente, confrontando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, qual é a opinião de vocês? Tá? Quero muito, gente, tá? Esse aqui é um canal democrático. A opinião de vocês vai ser muito, muito respeitada. Quero que vocês façam a análise crítica de vocês depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, da justificativa que ele deu, porque ela fez questão de, antes de retrucar, né, de expor, de confrontar a decisão do ministro, ela leu a decisão do ministro e depois fez ali as suas análises, né, do porquê que ela não concorda com essa decisão e diz que pode estar acontecendo um abuso de autoridade. Basicamente isso, né, que está sendo dito pela Ludmila Lins Grillo. E aí, gente, o que é que vocês acham de tudo isso? Será que vai ter algum momento em que Alexandre de Moraes vai recuar, vai voltar atrás na sua decisão e libertar todas essas pessoas que estão presas, segundo aí vários juristas, injustamente? Será que Alexandre de Moraes pode recuar, gente, tá? Voltar atrás? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E agora, gente, tá? A coisa não tá feia só para o ministro Alexandre de Moraes, não, gente, tá? Também tá para o Lula da Silva. Vejam só o que a revista Veja acabou de publicar, um editorial trazendo uma bomba contra Lula da Silva. Ministério Público Federal. Gente, isso aqui, ó, saiu hoje na revista Veja, tá? Ministério Público Federal abre investigação sobre omissão climática do governo Lula. É o Ministério Público Federal partindo para cima do Lula. Inclusive, saiu até essa publicação aqui, ó. MPF vai para cima de Lula e abre investigação sobre omissão climática do governo. O MPF investiga desvios em verbas do governo Lula para obras da COP30 feitas pelo governo do Pará, gente, tá? Ou seja, se a coisa estava ruim para o Lula aqui em ano eleitoral, onde as pesquisas aí tá despencando, tá estagnado, com a matéria como essa aqui, gente, tá? Manchete da revista Veja, a coisa que estava ruim passa a ficar caótica para o Lula, né? E não para por aí não, gente, tá? A informação que a gente recebeu de bastidor é que o Lula, gente, a esquerda, né? O Lula estão muito preocupados, estão desesperados com algumas notícias que andam rolando aí na imprensa. Tipo essa daqui que está na sua tela. O governo Lula gastou 2,5 bilhões com viagens em 2025. Mas calma, gente, agora, essa última viagem, né, que o Lula fez aos Estados Unidos, ele ficou na embaixada, né? Agora, há 5 meses do pleito eleitoral, o Lula agora tem muito apreço pelo nosso dinheiro, ele tem muita empatia, ele tá com dó, né, de gastar o dinheiro do povo brasileiro. Agora, nessa última viagem, né, da reunião com o Trump, ele ficou na embaixada. Será que esse é o motivo da Janja não ter ido nessa reunião, nessa viagem, porque ficou na embaixada e Janja não... Janja gosta de hotéis de luxo? Hotéis 5 estrelas? Será, gente? Janja não foi nessa última viagem para os Estados Unidos, não. Será que algo tem alguma coisa a ver com o Lula ter escolhido ficar numa embaixada? Bem simplesinha. Diga-se de passagem. Pois bem, gente, tá? Para o desespero do Lula, da esquerda e do PT, a imprensa está revelando, está desmascarando o Lula da Silva. Lula agora tem dó do nosso dinheiro, né? Há 4, 5 meses do pleito eleitoral, tá com muita dó do nosso dinheiro. Nossa, ele é um anjinho. Mas 3 anos e meio foi isso aqui, ó. Gastando e torrando malabestamente o dinheiro do contribuinte como se não houvesse o amanhã. Tá aqui, gente, tá? Lula sendo exposto na imprensa como nunca antes. Isso aqui, gente. Saiu uma matéria como essa aqui
né? No momento em que Lula está tentando conquistar eleitores, é uma tragédia, né? O governo de Lula gastou 2,5 bilhões com viagens pelo país e pelo exterior só em 2025. Gente, só em 2025. A maior parte das despesas foi em deslocamentos nacionais, que somam 1,8 bilhão. Em seguida, aparecem os gastos classificados como informações protegidas por sigilo, no valor de 418 milhões, informações protegidas por sigilo. Aquilo que o Lula prometeu, eu vou acabar com o sigilo, né? Quem não se lembra daquela frase dele, que ele disse algumas vezes nos debates contra o Bolsonaro? Eu vou acabar com o sigilo, eu vou acabar. Tá, olha o valor que ele está gastando com os sigilos, ó. Quase R$500 bilhão. As viagens internacionais custaram 249 milhões, enquanto despesa com destino não informado totalizaram 15,4 milhões. As viagens classificadas como sigilosas informam apenas o órgão solicitante, o órgão superior e o período de deslocamento, sem identificar o viajante. A maior parte desses gastos está ligada à Polícia Federal, com 251 milhões. A Polícia Rodoviária Federal soma mais de 120 milhões em viagens sigilosas. Já os deslocamentos do Ministério da Justiça custaram quase 40 milhões, enquanto o Ministério da Defesa registrou 280 mil. Países mais visitados e viagens mais caras. Isso aqui é Lula, gente, tá? É o Lula, que agora tá ficando embaixada. Mas antes era isso aqui que ele fazia com o nosso dinheiro, ó. O almirante de esquadra Renato de Aguiar Freire viajou para Singapura. Isso aqui tá mostrando, gente, tá? Onde os membros do governo Lula viajou e torrou o nosso dinheiro, né? Como se não houvesse o amanhã. Tá aí, gente, tá? 2,5 bilhões é o que esse desgoverno torrou do nosso dinheiro com viagens, gente, tá? Tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. E pasmem, tá? Isso aqui, gente, foi só durante o ano de 2025. Imagino que não foi gasto aí nesses 3 anos e meio. Depois eu vou até apurar essa informação para trazer aqui para vocês. Afinal de contas, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Eu vou estar sempre aqui revelando as informações de tudo que está acontecendo para vocês.